Olá, colegas médicos e médicas, sejam muito bem-vindos ao MedFiCast. É o primeiro podcast da MedFi. Meu nome é Thiago Amorim. Eu sou o Vinícius Andrade. E a gente está iniciando esse novo projeto que a gente vai trazer tudo do universo médico. A gente vai falar sobre carreira, gestão, finanças, trazer colegas especialistas para dividir como é que foi a vida deles e a carreira deles, que eu acho que vai ser muito interessante para o crescimento de todo mundo aqui, vivenciar experiências de outros colegas. E hoje a gente vai marcar esse primeiro podcast falando do nosso propósito, né? Falando do que é uma consultoria de investimento, o que é a MedFi, por que a MedFi é diferente de outras consultorias e entender como é que é o nosso trabalho sob a ótica do cliente, como é que é a vida dele aqui de certa forma e como é que a gente faz tudo que a gente faz, né? E para a gente começar aqui essa conversa, eu acredito que o primeiro ponto é a gente entender o que é uma consultoria de investimentos. E depois a gente explica como é que a MedFi surgiu, mas muita gente desconhece a consultoria de investimentos, né? Quando a gente pensa assim, quem vai ajudar o investidor? E aí o cara tem um problema para resolver. Como é que ele resolve esse problema? Ou ele pode estudar, e aí tem que ter tempo, estudar, se aprofundar, ou ele vai ter o auxílio de alguém para ajudá-lo. E a gente vê que o médico muitas vezes não tem tempo, não tem interesse no assunto e quer delegar. E quando ele vai delegar, ele encontra às vezes o gerente do banco, o assessor da corretora, corretor de seguros, que são representantes muitas vezes da instituição financeira. Quando a gente olha para fora do país, a gente vê que predomina o modelo de consultoria. Então eu queria trazer o Vinícius aqui para explicar para a gente o que é uma consultoria de investimentos e qual que é a diferença da consultoria para esses outros intermediários, vamos dizer assim. Perfeito. Até dando um passo um pouco para trás, Thiago, de onde que surgiu um pouco a ideia, né? Nós somos médicos anestesistas, antes de sermos fundadores da MedFi, nós somos anestesistas. E todo mundo sabe que o anestesista é aquele cara que tem um pouquinho mais de tempo para fazer por conta própria, né? Então a gente colocava ali o paciente anestesiado, e dormindo, e obviamente ia pesquisar, fazer investimentos. Então desde novo eu sempre gostei do mercado financeiro, invisto no exterior desde 2014, já vai completar 12 anos, né? E à medida que eu fui estudando, eu fui percebendo que tudo que chegava para mim era uma porcaria, de maneira bem transparente. Eu descobri que eu tinha feito um seguro, que me venderam como investimento, que na prática só perdi dinheiro, não ia me dar rentabilidade nenhuma, era muito melhor pegar um seguro que só me protegesse e o restante do dinheiro que eu estava pagando a mais investisse. Eu percebi que o meu assessor da corretora só me indicava previdência, fundo com taxa de administração cara. Um pouco tempo depois eu percebi que se eu ficasse nesse tipo de investimento, meu patrimônio ia crescer muito menos. E daí tive que começar a fazer por conta própria, que eu acho que fazer por conta própria não é a realidade da maior parte dos nossos colegas, porque hoje o médico não tem tempo, ele tem que dedicar a carreira, ele tem que dedicar ao seu consultório, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento pessoal dentro da profissão. É muito mais interessante ele ter alguém que não tem conflito de interesse. E foi daí que veio a nossa ideia da consultoria, né? Que é o quê? Quando a gente olhava aqui para o Brasil, se a gente fosse ver os escritórios da Faria Lima, né? Todo mundo ali só pensava em quê? Em comissão, em ganhar dinheiro do médico, mas ninguém nunca pensava o que é realmente bom, o que é realmente eficiente. E buscando lá fora, a gente viu esse modelo da consultoria. Consultoria de investimentos, ele é um modelo prevalente nos Estados Unidos. Em alguns países, o modelo que a gente tem no Brasil de comissionamento, seja gerente do banco, assessor, ele é até proibido. Na Austrália é proibido, na Holanda é proibido, no Reino Unido é proibido, que é um modelo muito mais alinhado, sem conflito de interesse, já que a gente não pode receber comissão, ou seja, a gente é obrigado a entregar o que há de melhor para o cliente. Quando a gente faz uma analogia com a medicina, é o modelo da própria medicina. Sim. Porque o médico, pelo menos na teoria, né, não pode receber comissão da indústria farmacêutica dos remédios que ele está prescrevendo. Imagine se, vamos supor, eu sou um neurologista, você me procurou para tratar a sua enxaqueca. O remédio que eu te prescrever, às vezes me paga 10 vezes mais, 30 vezes mais de comissão do que o remédio que às vezes tem um preço mais baixo e é mais eficiente para você tratar a sua enxaqueca. Faria sentido esse modelo? Não, de forma alguma. Na medicina a gente não aceitaria isso, né? E aí a gente trouxe isso para a nossa
para nosso novo sonho, que era de ajudar os colegas a realmente ter um crescimento de patrimônio de maneira sem conflito de interesse. E o único modelo que não tem conflito de interesse, que realmente gera resultado, é o modelo de consultoria, que a gente chama de fee-based, né? É o termo em inglês que a gente pode ver por aí, mas que na prática ele significa o quê? Eu não vou receber de nenhum produto, eu não vou receber comissão de nada. O que eu vou te cobrar é totalmente transparente, independente do que eu estou te recomendando, que é como funciona uma consulta médica. Você vai no médico numa consulta, ele vai te cobrar, independente do exame que ele vai te pedir, independente do remédio que ele vai te passar, a consulta vai ser a mesma coisa. E é assim que é o modelo de consultoria. Então vamos lá. A gente, na prática, né, não nasceu no escritório da Faria Lima. A gente não é. A gente tem uma origem como médico de entender de fato as dores da profissão. Muita gente vê o médico tendo uma boa remuneração e acha que é tudo muito fácil, né? E a gente sabe que não é. Desde o momento que você decide fazer medicina, a faculdade, o trabalho, tudo que você dedica à prática médica e abdica ali de tempo com a família, de até autocuidado. Então, muitas vezes as pessoas veem o médico no mercado financeiro como uma presa fácil. Por quê? Porque não tem tempo, porque não tem interesse no assunto e porque aceita muitas vezes passivamente. E a gente, tendo sido, de certa forma, vítima dessa situação, tanto você quanto eu tivemos assessores que se beneficiaram muito da nossa ignorância naquele momento, né? Com certeza. Quantas vezes você já teve um investimento sugerido por alguém que você acabou aceitando porque não tinha tempo para avaliar se aquilo de fato fazia sentido? E no final das contas, quando alguém está te ajudando de graça, você que é o produto. Isso é muito claro para a gente, né? Como é que esse cara está ganhando dinheiro? Então, a gente surge com uma visão totalmente outsider. Eu não tenho uma visão de mercado financeiro de produto, de investimento. É uma visão assim de o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos de vida. E o principal objetivo de vida da maioria dos colegas é poder chegar em algum momento e ter a possibilidade de reduzir a carga de trabalho ou até mesmo ter a possibilidade de parar. Não é que você vai parar, mas você poder parar porque o seu patrimônio financeiro mantém o seu padrão de vida, isso é liberdade. Então não é sobre investimento, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade no final das contas. Isso a gente não vê. A visão da maioria das assessorias, até consultorias, é uma visão de produto financeiro, uma visão de olhar para o investimento como um fim, não como um meio. E a gente traz uma visão totalmente diferente. Uma outra diferença absurda que a gente tem por causa da medicina é fazer o que tem evidência técnica de que funciona. Você, como médico, na sua prática clínica, você toma decisões baseadas em evidência. No mercado financeiro, a narrativa impera. Então, sempre tem uma notícia, sempre tem um argumento para fazer com que você invista em tal coisa e não naquela, e depois troque. E no final das contas, já teve um cliente que entrou com a gente aqui, antes de entrar, ele falou, tem 8 anos que eu invisto, tem 8 anos que eu faço tudo o que me falaram para fazer, todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. E na prática é o que a gente mais vê. Então, a gente traz o que tem evidência que funciona, e traz uma construção de patrimônio baseada nos objetivos. Isso muda tudo que vocês entendem aí como investimento, porque você passa de fato a ter aquela disciplina para poupar por propósito. Você entende que você está construindo um patrimônio. Então esse é o cerne do que a Medify faz enquanto filosofia, né, de investimento. Você trouxe um ponto interessante que a nossa origem ela não é do mercado financeiro. A gente trouxe todos aqueles valores da medicina que a gente considera essenciais, que são justamente o quê? Cliente ou paciente em primeiro lugar, e as decisões baseadas em evidência, que é o que a gente nunca via no mercado financeiro. E quando a gente trouxe a nossa dor, porque assim como eu, você também já deu muito plantão noturno, já emendou plantão noturno com plantão diurno, a gente sabe a dor que é conseguir essa remuneração que a gente tinha para entregar o nosso dinheiro na mão de alguém que tomava as decisões com base em narrativas que não tinham nenhuma fundamentação científica e ainda ganhando muito dinheiro nas nossas costas, consumindo o nosso patrimônio.
Acho que o grande diferencial da Medify foi justamente o que ninguém, quando a Medify surgiu, não tinha ninguém já do mercado financeiro. Não, vocês têm que fazer assim, porque é assim que funciona. Não, a gente foi fazendo o que a gente achava que era certo, o que funcionava, o que tinha evidência. E quando a gente foi buscar essas soluções que tinham mais evidência, a gente encontrou justamente o modelo Goal-Based Investing, que é o quê? Cara, você não vai investir em produto só pensando em rentabilidade, porque tem investimento que é melhor para quem está querendo trocar de imóvel daqui a 2 anos. Tem investimento que é melhor para quem quer mudar para os Estados Unidos daqui a 5 anos. Tem investimento que é melhor, aqui eu estou citando casos de reais de clientes nossos, para um cliente que daqui a 5 anos quer tirar a cidadania de Portugal para morar na Europa. Não é um portfólio padrão para todo mundo. Eu vou tirar aqui a nossa carteira aqui do nosso escritório. Não, cada pessoa, cada médico, ele tem seus desejos, ele tem suas necessidades diferentes. E quando a gente busca investimentos que otimizem isso, o resultado é muito superior. Porque no final é isso que você trouxe no início. Não é pelo dinheiro, é pelo que o dinheiro vai fazer, pela liberdade. A gente já deu muito plantão, a gente sentia essa angústia de sair de casa de manhã, tá todo mundo dormindo, esposa dormindo, filho dormindo, voltando à noite, não encontrava ninguém, tá todo mundo dormindo de novo. A gente está lutando aqui para que o médico ele tenha autonomia, que ele tenha uma independência financeira, para que ele possa ter mais experiência, que ele possa viajar com tranquilidade, não como uma recompensa pelo tanto que ele está trabalhando, que ele consiga fazer as coisas planejadas, que ele alcance seus sonhos e que um dia chegue à independência financeira, sem precisar de trabalhar até 70, 80 anos para pagar a conta. É isso que é o nosso propósito aqui, é isso que a gente tem de diferente. E uma pergunta que eu faço assim, quem faz a gestão dos seus investimentos sabe o que é dar 24 horas de plantão? Ou receber um paciente no consultório e entender que aquele dinheiro que você conseguiu fazer ali, ele vem às custas de muito sofrimento. Não é fácil, né? Então, a gente sabe o valor que o tempo tem para o médico. Porque no final das contas, a gente vende o nosso tempo, né? Se a gente joga fora com investimentos inadequados, a gente está jogando fora uma parte do nosso tempo. E você pode pensar assim, mas o cara tem que ganhar alguma coisa, né? O cara está ganhando comissão, tem que ganhar alguma coisa. Tem, mas se você não sabe o tanto que você está pagando, a consequência dos investimentos inadequados, você só vai ver daqui 20 anos. E o tempo não volta. Você não pode corrigir mais. Tem estudos mostrando que o impacto de uma assessoria comissionada é de 2,98% a menos de patrimônio por ano. Isso implica em 20 anos em quase 50% a menos de dinheiro. Então, essa é a diferença entre você conseguir atingir a liberdade financeira ou não. E esse dinheiro ficou na mesa da corretora, ficou na mesa do assessor que estava te ajudando de graça. Então, há uma mudança muito grande do mercado hoje no Brasil. As pessoas estão começando a entender que o modelo comissionado é um modelo muito conflituoso. E a gente olha para fora do país e vê imperando o modelo de consultoria que é totalmente independente, livre de conflitos de interesse. E nos Estados Unidos, a consultoria nichada ela é muito comum. A gente é a primeira consultoria de investimentos para médicos. Até o momento hoje, não tem nenhuma outra consultoria de investimentos para médicos regulada que faz o que a gente faz. Então, quando a gente tem uma consultoria nichada, a gente consegue entrar na vida financeira como um todo. Não só no bloco dos investimentos, mas na parte de eficiência tributária, sucessória, na questão da carreira, porque muita gente vem com os objetivos aqui, né, Vinícius? E esquece que outras coisas estão por vir, né? O consultório que vai ter que montar, o filho que eventualmente quer ter, questões... Pô, eu vou fazer pessoa física, vou fazer pessoa jurídica, aí paga imposto errado, aí não usa o que paga na pessoa física para dar diferimento de imposto. Tudo isso, quando você soma dentro de uma consultoria nichada, o que você consegue entregar de resultado supere muito só o ponto dos investimentos. Então, eu queria trazer para você assim, exemplos de situações de clientes que muitas vezes você pode estar ouvindo a gente aqui assistindo, que fala, cara, isso aqui parece comigo, né? Que a gente entra nesse contexto de gestão financeira global, vamos dizer assim. Você trouxe alguns casos aí muito interessantes. No início,
o que a gente percebia muito era esse cenário. Às vezes a pessoa acabou de formar, hoje o médico ele tem uma consciência financeira muito maior do que as gerações anteriores. Boa parte dos médicos que já se formam já tem essa consciência de, poxa, eu tenho que me preparar para o futuro, porque a medicina tá degringolando, né? Vamos pôr assim, e se eu não me preparar agora, eu vou ser o velho do plantão que está precisando trabalhar por necessidade. Só que, ao mesmo tempo, ele não tem a consciência do planejamento e da trajetória. Então, às vezes, o cara acabou de terminar a residência, chega aqui, não, vou só investir para o longo prazo. Não vou mexer nesse dinheiro, não vou precisar para nada. Quando você vai perguntar, pô, ele está noivo, vai casar ano que vem, a especialidade dele, ela necessita de um consultório, talvez, dependendo da especialidade, como oftalmologia, ele vai requerer muitos investimentos em equipamento. Como é que esse cara vai comprar Bitcoin, ação? Não dá. Ele vai ter que se planejar para as fases da vida dele. E ele mesmo não percebe isso. E temos também muitas situações do contrário. Que às vezes a pessoa já está chegando naquela fase de usufruto e ela não está se preparando para isso. O dinheiro dela está todo em aplicações mais arriscadas, em aplicações ineficientes, com dinheiro travado, que é a hora que ele vai precisar, inclusive, de retirar dinheiro das suas aplicações. Então, o planejamento, principalmente numa consultoria nichada, que entende as particularidades do cliente, principalmente, a gente entende as particularidades das especialidades. Porque esse mesmo cara, se ele fosse anestesista, os objetivos seriam totalmente diferentes. Se esse profissional fosse um profissional que quer trabalhar para os outros, também. Às vezes ele não ia precisar desses investimentos em consultório, em clínica. Então a gente consegue dar uma personalização muito maior para o planejamento. E você fez uma pergunta interessante que muitas vezes essa ajuda na tomada de decisão ela é muito importante. Então a gente já teve caso aqui de cliente que a gente ajudou, por exemplo, ele estava com dúvida se entrava como sócio investidor de uma clínica ou não. E aí trouxe um preço lá para a gente. A gente ajudou ele a fazer a avaliação do valuation daquela clínica e a gente percebeu que o valor que estava sendo cobrado dele era 2 vezes o valor justo. Ou seja, era uma decisão que não fazia sentido. Então, até entender essas particularidades ajuda muito os nossos clientes. E quando a gente fala de médico, a gente fala de um profissional que geralmente tem múltiplas fontes de renda. O cara trabalha em 5, 6 lugares. Se você vai falar isso com uma pessoa que não entende, ele não vai saber te ajudar. Por quê? Tem lugar que você trabalha como pessoa física, tem lugar que você trabalha como pessoa jurídica. Dependendo, vai valer a pena você fazer um PGBL. Dependendo, não vai valer a pena. Dependendo, é melhor você receber tudo como PJ. Dependendo, é tudo como pessoa física e fazer um livro caixa. Às vezes, o seu contador é um contador generalista que não entende nada disso. Então, nós, como consultores, a gente é especializado, a gente até consegue detectar essas situações que talvez o contador ali está comendo mosca e o cliente está pagando mais imposto do que deveria. Recentemente a gente teve aprovada a nova lei do imposto de renda mínimo, que afetou muitos médicos, principalmente aquele que recebe tudo por PJ. E às vezes essa pessoa não estava tomando uma série de ações que ela precisa tomar para evitar essa incidência desse imposto. A gente, inclusive, tem um podcast sobre o assunto. A gente vai deixar aqui o link. Pode entrar lá, se você é afetado pela lei, vale a pena seguir. A gente discutiu bem todas as situações. Então, ser uma consultoria nichada traz para a gente muito benefício, que a gente conhece de maneira profunda o nosso cliente e as suas variações dentro da medicina. E, obviamente, para o cliente o resultado é muito superior, que a gente entrega muito mais assertividade. Sim, não, perfeito. E para quem está ouvindo a gente aqui e pensa assim, tá, como é que funciona então a consultoria na prática, né? Quais são as etapas, qual que é o caminho desde o momento que você fala assim, não, fez sentido para mim, gostei do papo aqui, tocou um sininho aqui dentro que me falou, não, é isso que eu estou precisando. Quais são as etapas desde o momento que esse médico novo entra na Medify e como é que é o caminho dele ao longo desses primeiros, vamos dizer assim, os primeiros meses ali na Medify? Como é que funciona a partir do momento que ele entende que vai fazer parte
e qual que é o processo? Quais são as etapas? Perfeito. São 3 pilares essenciais para o médico ter sucesso financeiro. O primeiro deles é planejamento, que é isso que a gente está discutindo. Poxa, vou ter uma clínica, eu vou ter filho, eu vou precisar de licença maternidade, eu vou precisar de reduzir minha carga horária a partir de uma determinada idade, porque eu quero ficar mais tempo com os meus pais. Então, essa é a primeira etapa, planejar. Então, a gente usa uma plataforma própria para isso, o MedGuide, que a gente consegue jogar todos esses objetivos e ver se eles são viáveis ou não. A partir de quando a gente faz o planejamento, o cliente entende o impacto das suas decisões financeiras e aí com isso ele consegue até tomar decisões mais assertivas, ou seja, pô, se eu construir uma casa de campo, significa que eu vou ter que trabalhar 5 anos a mais. Tem gente que vai aceitar isso e tá tudo bem. Tem gente que não, eu prefiro aposentar mais cedo. A gente não está aqui para definir o que a pessoa tem que fazer ou não. A gente está aqui para mostrar para ela os caminhos e as consequências de cada escolha. A partir do primeiro momento, essa já é a nossa primeira reunião, que a gente faz esse planejamento completo, o cliente tem essa consciência dos caminhos possíveis, a gente entra na parte da estratégia. Dependendo, por exemplo, do imóvel, pô, será que vale a pena eu financiar? Será que vale a pena eu fazer um consórcio? O spoiler aqui, na maioria das vezes não vale, tá, gente? Mas situações específicas, às vezes uma reforma de uma clínica, uma reforma de um imóvel, às vezes o consórcio faria sentido, às vezes faria sentido usar recurso próprio, ou seja, a estruturação da estratégia vem depois do planejamento. Isso inclui não só essas soluções não relacionadas a produtos financeiros, mas também os investimentos. Poxa, quanto que vai ser dessa carteira que eu vou para o longo prazo? Faz sentido eu investir no exterior? Não faz? E para o médio prazo, eu vou usar renda fixa? Eu vou usar outro tipo de investimento? Essa é a estratégia. Ela já começa logo depois dessa reunião inicial, a gente vai ajustando de acordo com os objetivos, de acordo com as demandas, mas não adianta nada a gente ter um plano perfeito, uma estratégia perfeita, e isso ficar guardado no bolso. Então a fase essencial é a execução. O que significa execução? Todo mês eu estou aportando, eu estou fazendo esse aporte nos meus objetivos, estou rebalanceando minha carteira, eu estou acompanhando para ver como que está minha trajetória. Poxa, passou aqui 6 meses, mudou tudo, minha esposa está grávida, vão refazer o plano. Então a terceira etapa é a execução, que é justamente esse acompanhamento constante, tanto das mudanças de vida, quanto das mudanças dos investimentos, quanto de fazer os novos aportes, fazer as retiradas e rebalancear a carteira. E a execução é um grande problema dos colegas, né? A gente vê o pessoal, já peguei aqui 250 mil parado na conta. Ih, que mais Ou então coloca no investimento mais simples, no CDB do banco, aquela coisa 100% do CDI, que hoje com a taxa de juros que a gente tem é muito bom. Mas tem até um estudo de Harvard, o cara chama Robert Merton, ele faz uma análise e ele fala o seguinte, quando se é muito conservador com os investimentos, muitas vezes você está sendo extremamente arriscado. Por quê? O medo muitas vezes do médico de ver aquela pequena variação, às vezes, que pode acontecer dos investimentos de longo prazo. Obviamente que o que é reserva, claro. Mas o medo de ver alguma variação de longo prazo, ou a inércia de não procurar estruturar melhor os investimentos, faz com que você tenha um resultado financeiro muito pior. E o que é risco? É você ver os investimentos de longo prazo eventualmente variarem um pouco no curto prazo, ou você chegar no longo prazo e descobrir que o dinheiro não deu. Isso que ele traz como risco de verdade. Então, ou deixar aquela coisa, deixar no investimento parado na conta, que é um absurdo, vamos dizer assim, colocar num CDB muito simples, sem olhar os objetivos e sem estruturar bem, tudo isso te faz perder dinheiro. Porque o dinheiro que você deixa de ter porque os investimentos não estão bem estruturados, é um dinheiro que você vai fazer falta, é um dinheiro que você está perdendo. Infelizmente, a gente já pegou muitos casos aqui que fez falta, né? A pessoa chegava aqui, o patrimônio que ela tinha, já numa fase sem a capacidade de gerar frutos do trabalho, a pessoa já não está mais tão ativa e o patrimônio não daria para ela manter o patrimônio devido
para aposentadoria, provavelmente porque tomou decisões financeiras erradas, não sabia a consequência. Ou às vezes não tomou, né? Assim, Ou não tomou. A medicina antigamente, por ser médico, você já tinha uma remuneração muito boa. Então criou-se um status quo de que o médico ele é bem sucedido financeiramente por ser médico. Mas a gente viu que a medicina mudou muito nesses últimos 20 anos em especial. O número de escolas médicas no país é maior do que a China e os Estados Unidos somados. Então, a gente vê uma desvalorização profissional, a renda do médico ela não acompanha o aumento do custo de vida, vamos dizer assim. Então, o fato de ter, né, esse mindset de que ser médico já me proporciona tranquilidade financeira não existe mais. Mas muita gente mantém isso lá de trás. Você que tem ali menos de 40 anos de idade, já deu plantão com alguém de 60, 70 num sábado à noite? Já. Aí você fica pensando, como é que esse cara tá aqui? Que eu sou recém-formado, Faz eu com 30 parte, faz parte, recém-formado, sábado à noite num plantão normal. Agora o cara chega com 70 anos de idade e pegou uma medicina muito diferente da que a gente tem hoje e não tem patrimônio. Se você ficar inerte e achar que não entender que isso é um grande problema, você vai ser esse velho do plantão. Eu brinco que é o curupira do médico, é o velho do plantão. É aquele senhor ou senhora de idade avançada que está num plantão num momento que você sabe que ele não gostaria de estar lá, mas precisa estar porque não se planejou. E se você não fizer o mesmo, vai ser pior, porque a medicina não vai melhorar daqui 20 anos. Nós, como profissionais, podemos nos tornar profissionais melhores, mais bem capacitados, mais valiosos, vamos dizer assim. Mas isso aí não é algo que pode ser usado como justificativa para não se preocupar com a vida financeira hoje. Porque a gente tem que ter, vamos dizer, um bote salva-vida. E você está falando do bote salva-vidas? Me lembra aqui que tem um cenário oposto, que é o quê? A pessoa, ela não junta o que precisa juntar e na hora de investir ela é extremamente agressiva. Então, assim, a gente já pegou vários casos aqui de médicos que perderam patrimônios relevantes porque caíram em promessas de retornos que não fazem sentido, as famosas pirâmides, que investem em altcoins, em criptomoedas, sem ter o planejamento e a estratégia adequada para os seus objetivos, achando que é aquilo que vai deixar ele rico. Se alguém fala para você que o produto X é uma oportunidade e que vai acabar em 1, 2 dias, que tem que tomar a decisão agora, muito provavelmente esse produto vai queimar seu patrimônio. A gente cansa de ver aqui situações que o médico pensa o seguinte, tem que ser alguma coisa fora da medicina. E ele acha que o investimento vai deixar ele rico, vai mudar de patamar e não vai. O investimento é para manter o seu padrão de vida. O investimento racional que faz sentido, ele vai perpetuar seu patrimônio. Mas não acredite que vai vir milagre dos investimentos, que não vai vir. Quem está te prometendo milagre de investimento, muito provavelmente está sendo muito comissionado com esse produto. E tá te enganando, né? Tá te enganando. A gente vê cada absurdo de colegas vem. Outro dia veio. Vou falar qual que é o produto, não, porque depois eles me processam. Mas chegou com um negócio aqui, uma oportunidade que faz trade, é por longo prazo. Aí quando eu fiz uma análise, a empresa está situada em paraísos fiscais, ela é proibida de operar nos Estados Unidos e na Europa, Ou na Europa. que chama atenção. Por mercados extremamente regulados, a empresa não está. Com promessas de um retorno absurdo. Mas só que você não pode tirar o dinheiro no curto prazo. Assim. Aí você vê um saldo no aplicativo, e aquele saldo ali é um número que o cara colocou fumaça, no computador. Né? Isso ali e a pessoa fala, não, mas no site está falando que eles existem desde 1980 e tanto. Eu falei, meu amigo, ele pode pôr no site o que ele quiser, ele pode falar que ele existe desde a época dos dinossauros, entendeu? Porque o site, ele clica lá e coloca o que ele quiser. Então, muitas vezes o cara pensa assim, pô, eu preciso ganhar. Então, eu vou nesse aqui que está me oferecendo. A ganância, ela cega muitas vezes. Então, assim, se alguém te oferece uma oportunidade, procura a sua bolsa, se for mulher, procura a sua carteira, se for homem, e sai correndo. Porque provavelmente é um golpe. E se a pessoa precisa de mais de 20 segundos para explicar o que é o investimento, tá errado. É golpe.
Se parece, ele tem que explicar que Quanto não é uma mais pirâmide. complexo, Você tem que explicar que não é uma pirâmide. Você tem que explicar o investimento e demora muito, e você ficou na dúvida e fingiu que entendeu porque não quer passar de ignorante, sai correndo. Você vai perder dinheiro. E muita gente não aceita que perdeu. Essa pessoa que pediu para fazer a análise, colocou, perdeu X mil reais. Não, eu falei assim, olha, tenta tirar. O que você tirar é lucro, porque você já perdeu tudo. Mas a pessoa, ela não quer essa sensação de perda, né? porque ali significa ela concretizar a perda. A perda ela já ocorreu, mas a gente tem um viés comportamental de o quê? Não, eu só perdi quando eu desisti. Isso é muito comum, por exemplo, aquelas ações lá que caem 90%, você não vende porque não, vai que sobe. Vai empatar, né? Mas você já perdeu. Ninguém tá nem aí por quanto você pagou na ação e quanto que ela tá valendo. Isso são os vieses comportamentais. A gente tem vários vieses comportamentais, seja como investidor, seja como pessoa mesmo, que a gente não consegue perceber. Você trouxe a situação do risco. Teve uma situação interessante essa semana. Um cliente de um consultor questionou ele de um banco e tudo. O banco ele está nos noticiários, é o Banco BRB, mas ele tinha um investimento dentro do FGC, então na teoria o risco era controlado, mas obviamente existe. Mas a pessoa estava extremamente preocupada com esse investimento. E tudo bem, pode ficar preocupado. Só que essa mesma pessoa, ela tinha comprado uma cota de um hospital, virou sócia de um hospital que já estava entrando em recuperação judicial cheio de dívidas trabalhistas. Você consegue perceber a diferença de risco entre as duas coisas? Eu estou entrando em algo que pode inclusive consumir meu patrimônio e deixar meu nome queimado o resto da minha vida por dívidas trabalhistas. E o outro é o investimento, que se eu perder, a perda é limitada. Tá vendo que a percepção de risco muitas vezes ela não é baseada em fatos reais? Mesma coisa em investimento. O mercado financeiro trata risco como oscilação de preço. Esse conceito é totalmente errado. Risco ele é você não ter o retorno que você estava prevendo. Ou seja, se alguém virou para você e falou assim, não, essa aplicação aqui vai render 2% ao mês. E te colocou numa planilhinha de Excel que ela está rendendo 2% ao mês, ela não está oscilando nada, né? Ela está só subindo. Mas qual que é o risco? Que muito provavelmente, 98% de chance que você, lá na frente, você não vai conseguir resgatar esse dinheiro. Então, o risco, muitas vezes, a gente não percebe. Seja, por exemplo, em investimento mais arriscado de renda fixa, em crédito privado, ou seja, de empresas que emitem dívida, que a qualquer momento pode entrar em recuperação judicial. Às vezes vem o gerente do banco, o assessor, oferecendo aqueles produtos que você não entende, operações estruturadas, COI, tudo ruim. Por quê? A probabilidade de você não ter o retorno que ele está te apresentando ali é enorme. Já tem, inclusive, vários estudos mostrando que COI nasce com uma expectativa de retorno, na maior parte das vezes, abaixo do CDI, e seu dinheiro ainda vai ficar travado. Mas por que você investe nisso? Porque tem alguém ganhando muita comissão. E a comissão é gorda, né? E um outro ponto que eu queria trazer aqui, muitas vezes eu já vi as pessoas, quando eu converso, né? Ah, meu assessor é ótimo, ele é muito proativo. Todo mês ele troca os investimentos, ele me liga, e ele faz isso, a gente vai e muda, e é bom demais, ele é muito proativo. E me conta acompanha o mercado, né? Tá ligado? Conta um pouco pra gente o que é essa proatividade na prática. E depois disso eu quero conversar como é que é a parte da execução. Mas vamos entrar nessa parte da proatividade do assessor comissionado pra gente entender por que ela existe na prática. A origem vem justamente nesses vieses. Um desses vieses é que eu tenho que estar sempre tomando uma atitude. Se sair uma notícia nova, o Trump invadiu a Venezuela, agora o petróleo vai despencar. Pô, ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe nada. Quando a gente pega as projeções do início do ano para o final do ano, 90% das vezes estão erradas, de especialistas. Ou seja, ninguém sabe o futuro, mas as pessoas ficam te instigando a fazer movimentos com base que o futuro vai alterar, que nós estamos correndo um risco e você tem que tomar uma atitude sempre, você tem que sempre se movimentar.
Qual que é o problema disso? Toda vez que você movimenta seu patrimônio, você paga imposto. Quando você vai reinvestir, você tem menos patrimônio. E não só isso, muitas vezes, essas movimentações, você ainda deixa um pedágio para a corretora. Essas movimentações, você, sou o gerente, eles ganham comissão. Tanto na hora que você está vendendo, que tem uma comissão, quanto na hora que você vai investir em outro produto, tem outra comissão. Então, quem fica fazendo uma operação toda hora girando patrimônio, na média, vai perder patrimônio, vai pagar imposto, vai pagar taxa, vai pagar comissão e vai render menos que o TI da poupança. Eu brinco com as pessoas assim, a maior parte dos médicos que tem uma assessoria comissionada, se colocasse tudo no CDB do banco, em 20 anos melhor. acabava com mais dinheiro. Mas vamos lá para a parte de execução, na prática. Como é que é a execução dos investimentos, que isso é uma dor do médico, né? Não tem tempo para ficar analisando o mercado, não tem tempo para selecionar o investimento, eu não tenho conhecimento para selecionar. Pô, vocês que fazem, vocês me falam como é que é para fazer, como é que funciona na prática o cliente da Medify aqui, como é que é a execução dos investimentos. Legal. Então, hoje a Medify ela tem parceria com as duas maiores corretoras do Brasil, que é a XP e BTG. Se você vir aqui no nosso escritório, você vai ver que não tem logo de ninguém aqui, porque a gente não recebe nada deles. A gente não recebe nenhuma comissão, não recebe nenhum investimento. Mas por que então a gente usa as corretoras? Primeiro, facilidade de execução. O cliente ele tem a conta, fica vinculado à Medify, ou seja, nenhum assessor daquela corretora vai abordar nosso cliente. Quando ele coloca o dinheiro na conta, a gente já é notificado. E de acordo com o planejamento e a estratégia que a gente já definiu lá atrás, a gente seleciona dentre aquelas mais de 1.000 opções de renda fixa, mais de 1.000 opções de renda variável, aquilo que faz mais sentido para ele, para aquele momento. E dependendo do cliente também, faz sentido ele ter um investimento internacional, que a gente faz tanto com essas duas corretoras, quanto a gente usa uma corretora internacional com sede nos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, que é a Interactive Brokers. Então, dependendo da situação, principalmente quem tem o plano de um dia morar no exterior, quem já tem um patrimônio maior, geralmente acima de 2 milhões de reais, a gente costuma usar uma corretora internacional que a gente faz a mesma coisa. E não só isso, pelo fato da gente não receber comissão, a gente consegue investimentos com taxas superiores que a própria pessoa conseguiria sozinha. Então, a gente ainda filtra, dentre as 1.000 opções, aquela que faz mais sentido, consegue uma taxa superior e tudo que é comissão volta para o cliente, porque esse é o modelo de consultoria. Então, então na prática, você vai lá, você seleciona um investimento melhor, aumenta a taxa e se tiver alguma comissão embutida ali, volta como cashback para o cliente. Então, você não tem nenhum tipo de conflito no momento que você seleciona aquele investimento. Não muda nada para a Medify ela selecionar um investimento que paga muita comissão ou pouca comissão. Normalmente, os investimentos que pagam muita comissão são os piores e a gente não costuma selecionar. Não é vantagem receber muito cashback, não. Não né? é, não prática, é de jeito nenhum. A gente vê com muita frequência isso. Inclusive, um absurdo que eu acho, cara, que não entra na minha cabeça é a gente tem acesso ao sistema XP e BTG, e eu acho as duas corretoras fenomenais, sou cliente das duas, mas existe um filtro de investimento por comissão. Exato. Eu acho um absurdo existir um filtro de investimento por comissão. Então o cara pode filtrar o investimento olhando qual que é a comissão que ele vai receber. Não é a liquidez, não é o horizonte de investimento, não é a rentabilidade para o cliente, é simplesmente um filtro da comissão que eu vou receber. Isso não deveria nem existir na plataforma. A comissão deveria ser uma consequência e não você conseguir filtrar o investimento pela comissão. Isso é absurdo só de existir, na minha cabeça. E gera situações assim extremamente deletérias. A gente tem um caso de uma cliente que ela tem uma empresa também, ou seja, uma empresa, a gente não faz investimento de longo prazo na empresa. 2 anos para uma empresa já é longo prazo. Então, os investimentos, ao invés de estar em opções líquidas, com retorno previsível, estava tudo travado em crédito privado, de vencimento de 7, 8, 10 anos. COI, muito COI, 50% da carteira em COI, ou seja, essa cliente ela teve um prejuízo enorme por conta disso, porque eram produtos que às vezes pagavam 10 vezes mais comissões. Ela, na confiança,
aceitava todas aquelas indicações, porque ela não tinha conhecimento, a pessoa tratava ela muito bem, era muito próxima, lembrava do aniversário do filho, sabia o que ela gostava de fazer, dava aqueles presentes legais todo ano, mas na prática tinha um conflito muito grande por trás e prejudicou muito ela. Então, resumindo, só para o pessoal entender, você tem a sua conta XP ou BTG ou as duas no seu nome. Exato. A gente consegue visualizar o saldo, enviar as recomendações de investimento e você aprova. Isso. E como é que o cliente vai, ao longo desse tempo, começando a entender um pouco dos investimentos? Como é que ele recebe uma mensagem explicando o que é? Sim, ele pode ligar sim. para o consultor para conversar sobre o assunto? Como é que na prática funciona isso aí? Isso é muito variável. Tem gente que quer aprender, né? Tem gente que zero interesse. O básico do básico tem que todo mundo saber, isso é o que eu defendo. Mas o consultor, ele sempre explica o investimento, explica um pouco do racional daquilo, qual que é a função dele dentro dos objetivos da carteira. E, obviamente, também, periodicamente, a gente tem que fazer as revisões para acompanhar como que está a evolução da carteira, se o cliente conseguiu fazer aqueles aportes que ele planejou, se os objetivos mudaram, se a gente vai ter que fazer uma mudança na estratégia. Ou seja, o cliente, no final, ele participa do planejamento de maneira ativa. Obviamente que auxiliado por um consultor extremamente especializado nas dores e necessidades do médico, que entende os objetivos do cliente, que entende coisa que às vezes ele nem estava pensando, como aqueles casos que a gente citou, e adapta os investimentos com base nisso. Então, beleza, começamos a executar. Então, fizemos um planejamento financeiro. A gente entende ali, então, quanto que eu preciso juntar por mês para eu atingir os meus objetivos. Então, acabei de criar um boleto, entre aspas, uma meta. E a gente vê que quando se tem uma meta, de fato, a gente consegue executar. A gente entrou na questão da estratégia que é montada a partir do planejamento e a execução. Pois bem, e aí no dia a dia, depois de alguns meses, como é que funciona? A gente revê o planejamento, como é que é o acesso do cliente ao consultor? A única certeza que a gente tem é que o plano que a gente criou e a estratégia que a gente criou vai mudar, porque a vida nossa é muito dinâmica. Eu acho que a maior falha, inclusive, do mercado financeiro como um todo é entender que o cliente ali é um ser humano. É um médico que tem uma série de desejos, que ele quer ficar mais com a família, que ele quer construir patrimônio, que ele quer ter experiências. Então a gente sabe que esse planejamento vai mudar, que a carreira do médico vai mudar. Então as revisões elas são essenciais porque para realinhamento, para a gente entender, antes a prioridade era uma, agora é outra. E isso a gente viveu inclusive na nossa prática, né, Thiago? Quando a gente foi fazer o nosso planejamento antes de ter filho, totalmente diferente, mudou tudo. A mesma coisa é o cliente. Então esse acompanhamento próximo, essas revisões, elas são essenciais para que esse médico realmente tenha o sucesso financeiro, que os objetivos dele realmente estão sendo ouvidos, entendidos e que os investimentos que a gente está fazendo é para que ele consiga ter essa transformação. E interessante, teve um consultor novo que entrou, ele está aqui com a gente tem uns 3 meses e ele veio de assessoria, cansado de ter que empurrar produto em cliente. Ruim. E aí, no treinamento dele, leva uns 3 meses para o consultor maturar aqui, vamos dizer assim, e ele falou assim, não, mas fiz uma reunião de revisão e não falou da carteira e dos produtos, vocês falaram só da vida do cara. Pois é isso mesmo, é sobre a vida do cara, é sobre liberdade, vamos dizer assim, né? Não é sobre ativos financeiros e investimentos e complexidades, né? E como é que a gente consegue fazer com que o médico entenda que ele de fato está conseguindo ter resultado? Que ele está atingindo o que a gente chama de liberdade. Porque tem a liberdade final ali e tem as mini liberdades que a gente vai tendo ao longo do tempo conforme o nosso patrimônio vai crescendo. Tiago, se a gente for só falar de longo prazo, o que mais tem estudo é mostrando que nós, como seres humanos, a gente não consegue focar só em algo que a realização é daqui a 20, 30 anos, que é o caso da aposentadoria. Não, a gente precisa de pequenas vitórias ao longo da trajetória. Cliente que tem filho aqui, a gente vai lá e leva a naninha para celebrar. Poxa, é uma mudança que ele está tendo na vida dele, que eu, como consultor,
auxiliei ele. Cliente que está construindo uma casa, que concretizou essa casa, a gente está lá celebrando junto. Cliente que está inaugurando o consultório dele, a gente faz questão de celebrar junto com ele esses momentos, porque ele tem que ter essa gamificação que a gente chama, porque o que a gente está entregando aqui não é produto financeiro. Ninguém quer produto. Nossa, que produto legal que eu estou investindo. Não, é o que esse investimento vai fazer na minha vida. O que a gente está buscando aqui é a transformação. E o mercado financeiro não. O mercado financeiro só fica falando de dólar para lá, ouro para lá, não sei o quê, mas não entende a pessoa que está na frente dele. E não sabe personalizar o atendimento. Vem com soluções pré-estabelecidas que na prática não vão gerar o máximo de resultado possível. Então, o cliente aqui como um todo, a gente aborda todos esses aspectos. Perfeito. E vamos lá. Tem uma coisa que eu queria deixar uma mensagem aqui antes dessa pergunta para o Vinícius. Você, quando tem um serviço prestado, está remunerando essa pessoa de alguma forma. Você conhece alguém que trabalha de graça? Eu conheço ninguém que trabalha de graça. Talvez a Madre Teresa de Calcutá trabalhava de graça, mas só os missionários, né? Que está numa missão. Mas... Sim, mas assim, alguém que está sentado ali no escritório de investimento, você está trabalhando de graça para você? Se você está recebendo um serviço, você está pagando de alguma forma. Se você não está vendo quanto você está pagando, você está pagando provavelmente muito mais caro do que deveria. Exato. Pois bem, aqui na Medify é totalmente transparente. E como é que o cliente pode entender assim? Não, eu estou pagando, eu vejo que eu estou pagando, mas isso está fazendo sentido. Na prática, como é que ele entende que o que ele nos remunera se justifica pelo que a gente entrega? A melhor maneira é a gente cobrar do cliente diretamente na própria conta da corretora. Por quê? Ele consegue ver o impacto daquela cobrança, ele tem transparência do valor dessa cobrança, já que a gente está emitindo a nota fiscal e mandando para o e-mail dele todo mês, e ele consegue ver se dentro da rentabilidade o que ele está pagando ali está fazendo sentido ou não. É um modelo que é muito mais transparente, é um modelo em que ele consegue rapidamente entender que o que a Medify está entregando de valor é muito acima do que o cliente está pagando. Essa é a melhor maneira. E um outro ponto importante é, nós não temos fidelização. Então, nós somos obrigados todos os meses a gerar valor para o cliente. Eu não estou falando de rentabilidade, é geração de valor em tudo que a gente faz, né? Então, se você tem a possibilidade de nos demitir a qualquer momento, nós temos que, de fato, fazer com que você queira estar aqui. Diferente de contratos de 12, 24 meses em que você, depois de um mês, se arrependeu de estar preso, né? E tá preso no contrato. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma política de nos primeiros 60 dias, se o cliente não gostou, ele só fala assim, eu não gostei, a gente devolve 100% do que foi pago. Porque a gente entende que o que nós nos propomos a fazer, a gente de fato entrega. E a gente não entrega mentira que o investimento vai te tornar rico pelo investimento. O fruto do seu trabalho vai te enriquecer. A liberdade que você vai conquistar, ela vai ser fruto do seu trabalho. O que a gente vai ajudar é proteger esse patrimônio e acelerar um pouco esse processo, né? Então, a diferença é muito grande de ter uma consultoria igual a Medify e de não ter. E para o médico, não existe nenhuma outra consultoria que chega próximo do que a gente faz. A diferença é muito gritante. Então, você tem o custo de estar na Medify, que é um custo X, e o custo de não estar na Medify, que é muito maior que X. Porque o que a gente de fato consegue entregar supera e muito o que a gente está sendo remunerado. Tanto é que hoje são mais de 500 colegas que estão com a gente, com a taxa de saída que é quase próxima do zero. Só sai quando o pessoal às vezes vai comprar um imóvel, precisa tirar o dinheiro todo para dar entrada e depois volta. Mas de maneira geral, na maior parte das vezes foi a gente que falou que essa era a melhor solução, não empurrou um consórcio que o cara tá ferrado para pagar. Então, hoje, dentro do que a gente desenvolveu, a gente construiu a empresa que a gente gostaria de ser cliente ali em 2019 e ela não existia, né? Então, hoje são 6 anos, são mais de 300 milhões de reais que a gente faz de gestão, com 500 colegas aqui dentro. A gente cresce basicamente por indicação. Então, com certeza,
Se você é de Belo Horizonte, você conhece alguém que é cliente nosso. Se você é de Minas, provavelmente você conhece. A gente tem clientes hoje no Brasil todo, mas o percentual maior ainda está na região aqui, porque a gente sempre trabalhou muito com a indicação das pessoas próximas. Agora que a gente está aqui nesse podcast, que a gente entendeu que o nosso propósito é que todos os médicos tenham o que os clientes da Medify têm. Então, é uma obrigação nossa de transmitir essa ideia para todo mundo. E é um dos motivos que a gente está aqui nesse podcast, nas redes sociais. Eu sempre brinco que se a Medify existisse em 2019, 2020, a gente não ia fundar a Medify. A gente ia ser cliente A gente ia ser cliente. Mas é justamente isso. O mercado financeiro, ele não enxerga o médico como um médico, um pai, uma mãe de família, uma pessoa com sonhos. Ele enxerga ele como uma fonte de dinheiro e de comissão. E é exatamente nessa brecha que a gente fundou a Medify, para justamente gerar essa transformação nos nossos colegas. Então a gente falou aqui de consultoria, da Medify, de como é que é o processo do cliente aqui. E às vezes alguns colegas que investem podem estar pensando, isso aqui é mais para quem não tem interesse, para quem não gosta, para quem quer delegar 100%. E não necessariamente, né? Você que gosta de investimento, que entende, tem muitos clientes aqui que já fizeram curso, que entende investimento e está com a gente aqui. Então, por que você acha que esse cara, mesmo entendendo de investimento, faz sentido ele estar aqui? Aqui na Medify, até hoje, nós estamos no final de janeiro de 2026, nunca apareceu uma pessoa que estava fazendo 100% tudo certinho. Ou ela estava negligenciando um PGBL, ou ela estava investindo com algum viés emocional, seja sendo conservador demais ou sendo mais agressivo. A sua estratégia, o seu planejamento não estava adequado. Para todos que a gente sugeriu essas mudanças, mesmo as pessoas que conheciam, elas aceitaram, entenderam o motivo por isso. Por quê? Porque não adianta. Um profissional especializado em médico, com formação no mercado financeiro, com experiência, que já fez isso com mais de 500 clientes, ele entende muito mais do que você mesmo. E uma coisa é a gente gerenciar um patrimônio pequeno ali, que é 1 ano de aporte seu, você recupera. Outra coisa é você que já está juntando um patrimônio relevante, que as estratégias são diferentes para quem tem 500 mil, para quem tem 1 milhão, para quem tem 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, para quem já está perto da aposentadoria, para quem ainda está na fase de acumulação. Então, um especialista sem conflito de interesse te ajudando nessa tomada de decisão, junto com o que você já conhece e tem de entendimento, o seu resultado será muito melhor. Legal. Pessoal, bem, eu queria dar uma finalizada aqui fazendo um convite para vocês, que é um convite que casa com o nosso propósito. Vamos dizer assim, o que é a missão? Que tem a missão, visão, valores de empresa. O que é a missão da Medify? A missão da Medify é fazer com que todo médico tenha clareza do que ele precisa fazer, tenha estratégia dentro dos investimentos, estratégia baseada em evidências e tenha liberdade. É isso. Não é o médico ter a maior rentabilidade, porque isso aí muitas vezes é algo que você não está perseguindo. Isso vem a custo, às vezes, de risco, né? Clareza, estratégia e liberdade. E eu gostaria, e a gente gostaria que todos os médicos tivessem isso, mas é a menor parte deles que tem, no final das contas. E para que a gente possa cumprir a nossa missão, eu quero fazer um convite para você que é médico. Um presente nosso da Medify, para todos os médicos, que é uma consultoria estratégica com o consultor da Medify. O que é essa consultoria estratégica? É uma conversa em que a gente vai entender o seu contexto, tá? Sem custo para você que é médico e é exclusivo para médicos. A gente vai entender o seu momento, o seu contexto de vida, fazer ali uma conversa sobre os seus objetivos e projetar dentro do sistema que a gente desenvolveu o que você precisa fazer para atingir esses objetivos. Então, te entregar quanto que você tem que juntar por mês, como é que a gente pode ali priorizar o que é mais importante para você. Será que se eu trocar de carro X vezes por período vai impactar na minha aposentadoria em quanto tempo? A gente traz essa resposta, quanto que eu tenho que juntar, fazer uma análise dos seus investimentos. Então, fazer uma análise do que você tem e propor um plano inicial de ajustes. E a gente apresenta a empresa, caso faça sentido, você será muito bem-vindo. Mas a gente quer que esse momento seja um momento de geração de valor para que a gente possa impactar o máximo de médicos possíveis. Então, aqui no YouTube vai ter na descrição um link
para você conseguir falar com alguém do time da Medify, é exclusivo para médicos. Se você tem um colega médico, uma colega médica que você acha que faz sentido essa pessoa ter isso aí, porque a gente já conversou disso no plantão, manda o podcast para ela ou explica o que é, pode mandar o link para todos os médicos, as portas aqui da Medify estão sempre abertas. Para você que está ali no Spotify, tu tem o nosso Instagram, @Medify Consultoria, no link da bio você pode entrar em contato lá. Tem o meu Instagram, thiago.medify, Instagram do Vinícius. Vinícius M. Andrade. Então você nos siga lá no Instagram. E aqui na tela, em algum lugar, tem um QR Code. Esse QR Code, você lendo lá agora, você consegue conversar diretamente com alguém no WhatsApp e já agendar. Tá? Então a gente quer muito que a gente consiga, vamos dizer assim, levar a ideia da Medify e o que a gente faz para o máximo de colegas possíveis, para que a gente possa impactar o máximo de pessoas possíveis. Nem todo mundo vai ser cliente nosso, mas o que a gente tem para falar, o que a gente tem para mostrar, faz sentido para qualquer colega. Então, convido vocês aí para a gente ter essa conversa. Pessoal, então, muito obrigado por estarem com a gente até agora. Eu espero que tenha sido legal a discussão. Acho que teve muito insight importante aqui. Os próximos episódios vão ser mais legais ainda. A gente tem muita coisa para trazer aqui. E aí nós vamos falar de carreira, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de finanças. Nós vamos trazer colegas aqui para a gente poder trazer a experiência deles de vida, que sempre é muito enriquecedora. Então, nos siga nas redes sociais, encaminhe esse podcast para aquele colega que você já conversou sobre investimentos em algum momento, você sabe que tem interesse, ou você acha que a pessoa está precisando, às vezes, ali escutar um pouco do que a gente trouxe aqui. E convido vocês a seguir aqui o canal, a seguir o podcast, e nós nos encontraremos em breve.